Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Assistimos na atualidade a guerras que não são guerras de fronteiras. Não é para definir o espaço geográfico de cada nação. Não tem propriamente a ver com este território é meu ou não. E não se equivoque, eu não estou a desvalorizar de todo o conflito que acontece na Europa, eu só lhe estou a dizer que existem guerras muito mais importantes que estão a acontecer que não têm nada a ver com fronteiras. Olha, são guerras que não são de todo convencionais, nem o armamento que é utilizado é aquele armamento bélico ao qual nós estamos, de alguma forma, habituados a ver em qualquer guerra. São guerras de poder e influência que acabam por nos afetar a todos nós. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês, por causa do 10 de junho, por causa de Camões, por causa de Portugal, por causa das comunidades portuguesas, Tágides. Aquelas musas inspiradoras ao qual Camões pediu ajuda para escrever, olhe, por exemplo, no canto 5º, o verso 95, que é tão atual que quase que é curioso. Eu não sabia que as Tágides tinham capacidades proféticas, mas o que dizer de glória de mandar, vã cobiça, a vaidade que chamamos fama. É precisamente aquilo que nós vemos todos os dias e vemos isso por parte de responsáveis políticos, vemos isso por parte de governos, vemos isso inclusive por parte de partidos ou pessoas que representam partidos da oposição. Aquilo que estão à procura não é verdadeiramente o bem-estar de todos os cidadãos, é aquele soundbite que permita os milhares de likes que todos gostam de ver nas suas redes sociais. Mas sabe uma coisa? A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Sabe porquê? Devíamos ser mais exigentes, mais interventivos, enquanto cidadãos detentores do país, sim, porque Portugal é nosso, deveríamos ser interventivos e exigentes, para com aqueles que nós elegemos. Mas andamos distraídos a dançar o bailinho da Madeira. Olha, e você não se preocupe com a apropriação cultural. Sabe porquê? Os meus avós paternos são madeirenses. Eu tenho mais sangue madeirense em mim do que aquilo que você pensa. E enquanto dançamos o bailinho da Madeira, sabe o que é que acontece? Ou não acontece? Não exigimos uma verdadeira prestação de contas por parte daqueles que elegemos. Então, a culpa também é sua. E minha. Digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio para este programa que está exatamente a meio da nossa semana de conversas. É a nossa convidada de hoje, Ana Pedrosa Augusto. Olá, Ana. Olá, é sempre bom gosto dia, obrigada. É sempre um gosto de voltar. É fantástico. E conversar contigo, a tua simpatia acaba sempre por nos ajudar aqui. Porque nem sempre os temas são simpáticos. Não é nem, quase nunca. Não, ok, nunca são simpáticos. Vamos chamar. Nunca são simpáticos. Mas pronto, hoje estamos a meio da semana.
É para ver se conseguimos ter assim um ar mais positivo para dar alento até nestes 2 últimos dias que faltam, para a reta final da semana. Quando acaba o programa, já só falta 1 hora para quinta-feira. Pois não é? por isso mesmo para deixar 2 diazinhos assim mais na parte descendente da semana. E Ana, eu queria abordar aqui 2 pontos e depois fazemos, se calhar, um balanço, porque já estamos a meio do ano. E estes temas envolvem as 3 figuras cimeiras da democracia portuguesa. Primeiro, Marcelo e Costa e a questão de Pedrógão. E eu vou ser um pouco irónico, embora seja um tema, obviamente, com uma conotação dramática importante, foi o facto de nós, nas últimas semanas, não havia história que batesse uma com a outra. O computador, o SIS, não batia nada certo, mas de repente a não ida de representantes do Estado à inauguração do monumento em Pedrógão, parecia que Costa e Marcelo estavam de acordo. Como é que tu lestes isto? Que leitura é que se pode fazer? Achas que, de alguma forma, houve, por parte do Estado, não quero chamar de desleixo, mas uma falta de atenção? Olha, eu, em primeiro lugar, tenho imensa pena que isto tenha acontecido. Eu tenho sempre pena quando as coisas más acontecem. E esta é uma das coisas más. O Estado, na sua vertente institucional e através das pessoas que nós vemos no dia-a-dia, que são as pessoas que nós elegemos e de quem esperamos muito, e neste caso estamos a falar do Presidente da República. Então o Presidente da República, que é uma pessoa que acha estranho isto ter acontecido, e Primeiro-Ministro, como é que é possível que tenham deixado passar em branco esta data? Eu sou sincera, eu não consigo perceber, não tenho explicação para isto. Porque a explicação óbvia falhou a toda a gente. Eu não quero acreditar que fizeram de propósito para não ir. Não batia certo. E, portanto, às vezes a explicação mais evidente é a mais básica de todas, toda a gente se esqueceu. Sim. O que também não é estranho quando nós olhamos, por exemplo, para a floresta e aquilo que aconteceu depois de 2017, se tu passares numa das áreas ardidas, vês que está exatamente na mesma. Não está exatamente na mesma porque já cortaram as árvores todas, aí a madeira queimada. Aí o Estado já fez o dinheiro que tinha a fazer com a madeira queimada. Agora o resto, reflorestação natural, que é o mesmo que dizer não fazer nada, é onde nós estamos. Por isso, infelizmente, pode ser uma decorrência daquilo que é o permanente deixar andar. Depois lá terão percebido a asneira que foi feita e coordenaram-se numa história que não faz sentido absolutamente nenhum. Sim, e que vamos esquecer. E mais uma que vamos esquecer. Ana, pensa nisto. É que eles dizem, creio que é Marcelo Rebelo de Sousa que diz que tinha acordado com António Costa não estarem presentes. Então, mas se calhar, e partindo do princípio que eles queriam entregar aquele momento à família, não disseram nada a ninguém, porque os familiares não tinham informação nenhuma sequer de que a Presidência tinha feito um comunicado a dizer, olha, de forma a garantir a privacidade deste momento, nós não nos faremos representar. Privacidade, quer dizer, e a Presidência está sempre a fazer comunicados, sobre tudo e nada. Portanto, nas coisas que são relevantes, numa coisa relevante como esta, é muito estranho que não o tenha feito. Que a comunicação do Governo seja má, nós já estamos habituados, mas por outro lado também passamos a vida ou o Governo passa a vida a culpar a comunicação das atrapalhadas que faz. E aqui, não sei se foi uma atrapalhada da comunicação ou de quem quer que seja, o responsável é sempre o mesmo. Agora, não bate certo. Não bate certo. Por mais que nós queiramos encontrar uma desculpa, não bate certo. Só que o que é que vai acontecer? Agora, Marcelo Rebelo de Sousa já disse que o próximo 10 de junho vai ser lá, já vai fazer aqui um grande alarido e para o ano estaremos ali a ver exatamente a mesma área ardida e as mesmas coisas sem árvores lá à volta. Pois é isso que me dos momentos mais dramáticos do país, e foi um momento profundamente dramático neste país, e passámos por ele assim, desta forma. Achas que deveria ser, de facto, uma data que qualquer governo e qualquer Presidência da República deveria
lembrar e deveria estar presente, não digo pelas figuras cimeiras ou enviar pelo menos sempre. alguém. Aliás, mas eu percebo porque é que não vão. É porque não há nada para mostrar desde então. É que desde 2017, mais vale isto estar olha, assim debaixo do caderno, porque não aconteceu absolutamente nada. Nós vamos vendo os planos de reflorestação, que é supostamente aquilo que nós estamos, que tem que haver depois de uma tragédia destas. Tem que se pensar a sério como é que se reconstrói a floresta, e nós precisamos imensamente da floresta. Eu creio que as próprias placas de trânsito e as placas que indicavam as vilas e as... Não aconteceu nada. Tu Continuam tens lá casas queimar. ainda por recuperar. As casas ainda não estão recuperadas, e não são só as casas de segunda habitação. Tens casas de primeira habitação desta altura que ainda não foram recuperadas. Isto foi em 2017, não foi há um mês. É surreal, ninguém acredita nisto. E, portanto, eu compreendo que se queira deixar passar em branco porque não está nada feito. E a própria alteração ao Ciresp, ou a não renovação do Ciresp, ou a forma que continua... Ainda não começaram os incêndios a sério. Pois. E isso preocupa-me bastante, porque quando começar a sério, eu espero que não aconteça nada, mas porque enfim, ao contrário, eu não desejo mal a ninguém, nem desejo mal ao governo, não desejo, porque acima de tudo seria desejar mal a todos nós, e eu quero que nós estejamos bem. Mas neste país, os incêndios, que são sempre uma tragédia todos os anos, espero que estejamos preparados. Eu sei que não há aviões, sei que não há pilotos para os aviões, os pilotos têm que falar português, compreender português, mas não temos pilotos ainda que falem português, são estrangeiros. Tem uma quantidade de coisas que não está preparada. Nós não temos árvores, está a arder também, portanto, daqui a qualquer dia já temos muito pouco para nos preocuparmos com isso. Os fogos florestais vão deixar de ser um problema. Olha, entretanto, passando destas duas figuras do Estado, Artur Santos Silva, Augusto Santos Silva, fez uma declaração relativamente à banca, por causa desta coisa que foi mais como é que se diz? Maior percentagem nos depósitos. Sim, por causa mais daquilo taxa de juros. Exatamente. E disse que os bancos devem arriscar. Eu não sei quais são os conceitos de economia que Santos Silva tem, nem se recorda do passado recente da banca em Portugal. Como é que tu lês este tipo de intervenção do Presidente da Assembleia da República? Presidente da Assembleia da República. Não, eu sei que fala-se que estará a preparar o seu caminho presidencial. Não de Presidente da Assembleia da República, mas Presidente da República. É só tirar o da Assembleia. E, portanto, isto pode ser uma forma de tentar... Marcelo Rebelo de Sousa também tem vindo a dizer que os bancos deviam ter aqui um bocadinho mais de atenção para com as pessoas, para com os consumidores, para com os portugueses e os depositantes. E isto pode ser uma tentativa de começar a entrar também nesses espaços. Qual é o problema? É que nós estamos num momento... primeiro acabámos de saber, tivemos o anúncio em direto que os juros vão continuar a subir, ainda não temos momento, a inflação continua, já não é por picos, mas está permanente. E, portanto, isto não altera, ou seja, nós vamos continuar, pelo menos durante o ano de 2024, com este sufoco nas famílias. É claro que há um problema maior, que é nós não temos qualquer tipo de incentivo à poupança. Mas a falta de incentivo à poupança não é exclusiva dos bancos. Eu também posso dizer e pedir ao Governo para dizer, olha, tenham um bocadinho mais de atenção, façam um esforço maior ou arrisquem um bocadinho mais naquilo que é a capacidade das pessoas pouparem e parem de taxar brutalmente aquilo que é a poupança ou o resultado da aplicação de capital que as pessoas fazem, capital esse que já foi tributado anteriormente quando foi recebido. E isto é este ciclo vicioso que nós temos aqui, que não para e depois imputamos tudo aos bancos. Porquê? Porque é fácil. Porque é um discurso que é fácil, porque as pessoas olham para os bancos não como um parceiro da sua vida, que foi parceiro da vida de muitas pessoas que adquiriram casa, mas olham como o bicho-papão que está ali para fazer mal. E, atenção, não digo isto numa defesa daquilo que é a atuação da banca, porque todos nós sabemos que não é isenta e nem é
não são a Santa Casa da Misericórdia, não é isso que esperamos deles. Mas não podemos, por isso simplesmente, aliás, depois já veio o presidente até do BPI, se não estou em erro, dizer que não vai fazer, quer muito manter os depósitos dos seus clientes, mas não vai fazê-lo a qualquer preço. Porquê? Porque eles também, a banca também tem regras muito apertadas para cumprir. E há legislação, designadamente europeia, que tem que ser cumprida e que os bancos não podem, por isso simplesmente, falhar. Por isso, tudo isto começa com a ligação à taxa de juros e à inflação que não vai parar, que não vai descer, há juros que vão aumentar, que continuam a aumentar, aos depósitos que não são devidamente remunerados e veio da história dos certificados de aforro, que também nunca foi assim muito bem explicada, que à partida parecia uma boa medida de gestão por parte do governo, mas as pessoas foram atrás daquilo e depois o governo parou. Exatamente, portanto, que é, mais uma vez, é a forma de atuar deste governo. É permanentemente, vamos pôr tudo cá para fora, vamos assustar as pessoas com tudo e depois à última hora, vamos lá, isto afinal não correu bem. Na habitação está-se a ver isso. O pacote da legislação do Mais Habitação também já está a ter impacto, já está a ter alterações, porque viram o impacto que aquilo está a ter. A lei do tabaco, basta ver a lei do tabaco, também já a quantidade de restrições que era suposto existirem já foram todas retiradas. Mas sinceramente, como é que eles fazem isso, Ana? Mas juntam-se à noite e depois a coisa corre mal e depois tentam Eu faço sempre a mesma pergunta, que é, mas não estão ali a pensar nas coisas? Sei lá, eu quando estou a escrever uma coisa e escrevo mal, eu assim que escrevo eu vejo que há qualquer coisa aqui que está mal. Eles não, eles escrevem, transformam em PowerPoint, pois é, mais ou menos fazem isso. A comunicação social ir para lá. Eu, por exemplo, eu tenho uma regra que é, eu faço as coisas quando tenho tempo, às vezes não é possível, mas sendo possível, eu escrevo e no dia seguinte, já depois de ter dormido e já com a cabeça mais fresca, com os olhos mais frescos, vou olhar para ler se está lá algum disparate, se é perceptível, se há algum erro. Aqui eu acho que é simplesmente como disseste, é a própria folha de rascunho que vai, não sei, não tenho explicação. Tenho medo que seja uma coisa pior, que é o chamado VSP, ver-se pega. Não, é que o problema é esse. É que a questão é essa. Já viste o que é passar, por exemplo, o aluguer coercivo, obrigar um proprietário de um bem a fazer o que quer que seja? Acabar com o investimento estrangeiro. Como acabaram, sim. E sabes o que é curioso? É que nós fazemos estas coisas como, aliás, e depois, por exemplo, como se fala mal do turismo, como se não fosse o turismo a única coisa que salva a economia deste país, porque não conseguimos apostar nas outras, porque por isso simplesmente não conseguimos. A indústria... Nada. Já estou a entrar um bocadinho mais à frente, mas temos uma execução de PRR que enfim, está pela hora da morte, nós não fazemos a mínima ideia do que é que está a acontecer. Olha, Ani, vou aproveitar então, já que aqui está... no estado em que está, a educação no estado em que está... Então fazemos um balanço, vamos fazer um balanço daquilo que achas que tem sido, digamos, este semestre, quais são os... É uma boa altura para fazer isto, podemos começar a entrar naquela fase em que já não sabemos, que ainda vai haver coisas importantes. Nós ainda vamos ter o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, ainda vamos ter discussão sobre isso com certeza, mas isso já aconteceu. Ou seja, em termos de balanço deste semestre, tivemos assim umas coisas, tivemos uma história, uma novela que nos entreteve durante muito tempo, que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, e essa novela teve episódios bastante dramáticos. Aquele início prendeu-nos muito, o guião prendeu-nos muito, nós ficámos ali muito, muito ávidos do que é que estava a acontecer, porque víamos como é que é possível tanta trapalhada atrás de trapalhada, como é que estas coisas acontecem num governo. Parecia uma série cómica, às vezes há algumas séries cómicas políticas que há nas plataformas, eu às vezes vejo algumas e penso, isto não é possível, agora já sei que é mesmo possível e agora já sei que é mesmo assim. Estilo Yes Minister. Exatamente, nós hoje já sabemos que é mesmo assim, aquilo não é cómico, portanto, eu nunca estive num gabinete governamental, agora já sei que é mesmo assim e não há dúvida que é assim. Preferia que não fosse, mas de facto é. E essa novela manteve-nos muito ocupados.
E com isso ficámos a saber. Enquanto cidadãos, ficámos cansados de ver como é que funcionam as instituições. Porque vimos que funcionam mal. Vimos que as funções governativas são exercidas, perdoa-me a expressão, às 3 pancadas, é tudo feito em cima do joelho. E nós sabemos que eu passo a vida a dizer isto, nós sabemos que é tremendamente difícil. E nós fazíamos e acompanhávamos o tema da TAP como se todos nós soubéssemos gerir a TAP ou como se todos nós fôssemos capazes de o fazer. Não é verdade. Todos nós também não temos capacidade para estar a avaliar tudo o que ali foi indicado, sobre a forma de privatização, quais são os fundos, como é que foram, como é que não foram. Nós também, a maioria de nós não está apto, nem temos qualificações para estar a fazer uma avaliação sobre isso. Mas, Ana, eu creio que a grande maioria de nós não iria deixar uma compensação financeira de €500 mil sair da TAP sem que toda a gente estivesse informada. Isto é possível? E sabes porquê? Por aí. Porque a maioria de nós percebe que o dinheiro custa muito a ganhar e que temos contas para pagar com o nosso dinheiro. O problema é que ali há uma gestão de dinheiro que é de todos nós e que não é dos próprios. E por isso a coisa parece que passa assim mais facilmente. E isso é preocupante, porque nós temos um governo que parece ser, nestes pontos, perfeitamente, eu não vou dizer despesista, mas perfeitamente negligente. Achas que a TAP negligenciável. Uma das coisas que podemos tirar deste semestre é que a Comissão de Inquérito teve o condão de nos mostrar no seu microcosmos, que já são de largos dezenas de milhões de euros, nesse seu microcosmos, como é que é o governo a gerir a coisa pública? Infelizmente acho que sim. Infelizmente acho que sim. Eu gostava muito de acreditar que as outras empresas públicas não são geridas desta forma, mas não tenho prova em contrário. Evidências. Não tenho prova em contrário. Portanto, eu acredito que seja assim e isso é muito preocupante. É mesmo muito preocupante, porque lá está. Aquilo pôs a nu o que é o funcionamento das instituições. E nós não gostámos de ver, não gostámos daquilo que vimos. E não temos responsabilização disto. Pior, o que eu acho que sai mesmo desta Comissão Parlamentar de Inquérito é que a pessoa que vimos como responsável por grande parte do que aconteceu, e refiro-me ao ex-ministro Pedro Nuno Santos, sai dela como na verdade, salvador da pátria, salvador da TAP e salvador da coisa pública, e ele próprio se auto-intitula como o único ministro que deixou a TAP a dar lucros, a CP a dar lucros, e é o único, e pior, é o único que se responsabilizou politicamente pelo que aconteceu. E nós não estamos habituados, enquanto cidadãos, não estamos habituados a ver responsabilização política. Nós não estamos habituados a ver uma pessoa que assume a responsabilidade política e que depois volta à praça pública continuando a falar daquilo que fez. Porque nós, quando acontece alguma coisa, o ministro cai, o secretário de Estado vai-se embora e nunca mais ouvimos falar deles. Ponto final. Aqui não. Aqui nós vimos uma pessoa que se demitiu e que voltou meses depois mostrando que é magnânimo e que, na verdade... Essa arrogância natural do Pedro Nuno Santos já existe. Aliás, ele deixou, acho, um bom herdeiro, porque Galamba tem também essa quase arrogância e postura. Pois, mas ainda não está ao mesmo nível. Não ainda não está ao mesmo nível. Estamos a assistir, e isto pode ser talvez um tiro no escuro, mas estaremos a assistir com esta volta de Pedro Nuno Santos, ou esta visibilidade de Pedro Nuno Santos, a mais um episódio da novela Liderança do PS. Claro, não tenho a menor dúvida. Aliás, se há coisa que toda a gente foi unânime a dizer é que Pedro Nuno Santos traçou completamente o caminho e ficou demonstrado que é o próximo sucessor de António Costa. Isso acho que ficou clarinho como água que é o que vai acontecer. E toda a gente está ao seu lado, no PS. E em termos políticos, o que é que isso pode significar para o PS? Ou seja,
qual, por assim dizer, o espectro ideológico em que o PS fica com Pedro Nuno Santos na liderança? Fica profundamente à esquerda, ele próprio não o esconde, não é? O Pedro Nuno Santos, sempre que pôde, fez grandes elogios àquilo que foi a geringonça e à atuação governativa no âmbito da geringonça. O que é que isso quer dizer? Muitos acordos à esquerda, muita forma de governar à esquerda, não deixando de estar ao centro, deixando de estar numa perspectiva liberal, o que é muito curioso, porque depois é completamente contraditório quando diz que são, por exemplo, sobre a indemnização de €500 mil, diz que são as práticas de mercado e, portanto, é perfeitamente normal, porque é o mercado a funcionar. Ou seja, uns dias o mercado é demónio, no outros dias é santo. É exatamente isso. Estamos a falar do mesmo Pedro Nuno Santos que, quando entrou no Ministério, veio das infraestruturas, disse: a partir de agora a conversa na TAP é outra. A música é outra na TAP. Isto foi dito por ele. E, afinal de contas, a música foi esta. E ainda por cima, e só para relembrar as pessoas, que é verdade que a TAP deu lucro, mas acho que a maioria das pessoas que percebem de economia e de gestão diz que esse lucro é mais um lucro de criatividade contabilística do que propriamente é um lucro quando tu lá puseste 3,2 mil milhões de euros, ponto 1, e quando tiveste a possibilidade, houve uma alteração legislativa que permitiu que tu pudesses aplicar resultados transitados, prejuízos, que pudesses, no fundo, abater ao teu resultado. Portanto, tiveste ali uma espécie de um benefício fiscal que permitiu que também houvesse mais lucros relativamente a esse. Achas que esta comissão de inquérito à TAP é o momento, o auge deste semestre? Em termos comunicacionais, acho que sim. Em termos da forma como está o país, não de todo. Foi quase uma diversão, onde, vou-lhe chamar quase um circo, onde nós assistimos aos deputados a tentar fazer... eu já disse isto uma vez, eu acho que às vezes custa-me bastante as comissões parlamentares de inquérito, porque a forma como a maioria dos deputados, ou alguns deputados, se dirigem às pessoas que estão a ser ali ouvidas, é uma forma muito achincalhante, muito, muito violenta. Deixa-me recordar-te, Camões. Oh, a glória de mandar. Pois, não é preciso dizer mais. Oh, vã cobiça, a vaidade a quem chamamos fama. Achas que alguns, mesmo daqueles que questionavam o governo, é vontade de querer... Não sei se é uma vontade de estar no mesmo nível ou de estar num nível superior e mostrar algum tipo de superioridade. Estás num momento frágil e eu vou pisar, que é uma coisa que eu acho que até acho cobarde, considero cobarde, mas de qualquer forma acho que é um momento triste, porque nós vemos as pessoas a ser profundamente violentadas e eu não é a minha forma de estar, não é a minha forma de ver as coisas. Há limites para, acho que há limites. Tudo. Eles têm responsabilidade e, aliás... E têm que responder com a verdade. Eu creio que tu defendes, tanto como eu, que de facto nós cidadãos deveríamos ser muito mais exigentes para com os nossos... Sem dúvida alguma. O problema é que nós somos pouco exigentes e esquecemos das coisas 2 dias depois. É muito fácil não esquecer. Com ética e elevação. Claro. Porque lá está, há muitas coisas que são profunda incompetência. Atenção, ninguém pode... o grau de incompetência a que nós assistimos é aflitivo. Há muitas coisas que são profunda negligência, há outras que fazem parte dos erros da atuação diária de quem trabalha. E ninguém está livre disso. Portanto, não gosto de ver as coisas nestes moldes. Mas, de qualquer maneira, elas são necessárias. Por isso, acho que em termos comunicacionais, sim, foi o circo que nos fez, que nos manteve mais agarrados e mais atentos àquilo que é a governação, mas o que é facto é que, se vistas as sondagens que saíram entretanto, não alterou praticamente nada relativamente ao que é o pensar dos portugueses sobre a forma pela qual são governados. O que eu acho profundamente estranho, não tanto no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas por aquilo a que nós assistimos todos os dias, que é médicos admitirem-se dos hospitais, o serviço...
por amor de Deus, professores, nós temos as manifestações para salvar o Serviço Nacional de Saúde por pessoas que gerem o Serviço Nacional de Saúde ou que ajudaram a criar o Serviço Nacional de Saúde para o estado em que ele está hoje. Quer dizer, como se alguém quisesse destruir o Serviço Nacional de Saúde. Toda a gente precisa do Serviço Nacional de Saúde, ninguém o quer destruir, ele é profundamente mal gerido. E por mais que um gestor aqui venha, o que é certo é que ele está lá há 9 meses ou 10 meses e ainda não houve nada de... Porque é gerido ideologicamente, e quando as coisas são geridas ideologicamente têm os resultados que a ideologia permite ou não. Precisamente. Mas aqui nós temos... Eu tenho mesmo dificuldade em viver num país, às vezes, em que as pessoas não têm acesso à saúde. E tenho dificuldade em viver num país onde as pessoas não têm acesso à educação. E estes 2 âmbitos são, para mim, os mais... É o âmago daquilo que nós somos. O que é que nós precisamos mais? Enquanto seres humanos e cidadãos, nós precisamos de ter acesso à formação, precisamos de saber mais, precisamos de conhecer e precisamos de ter cuidados de saúde. E em Portugal... Qualquer Estado falha por aí. É que nem precisa de haver mais nada. A pessoa depois faria as suas escolhas, não é? Nós vemos que o problema não é necessariamente dinheiro. Porque nós temos dinheiro a ser despejado permanentemente para cima destas coisas e não é por isso que corre melhor. Greves dos professores. Os miúdos na escola pública não têm aulas há 3 anos. Foi a pandemia, são as greves. O que é que nós estamos à espera que sejam as gerações futuras de alunos? O problema, e depois, o que é que vai acontecer daqui a mais algum tempo? Vamos ter outra vez esta ideologia esquerda-direita e vamos ter esta ideologia de esquerda profunda a querer dizer não, porque nós estamos perante profundas elites versus pessoas que estão no Sistema Nacional de Educação. Claro! Porque, visto o ranking das escolas... Porque quem pode, naturalmente, quer que os seus filhos estejam na escola, que tenham aulas e que possam ser formados. Porque sabem perfeitamente que não podem confiar no governo, não podem confiar no Estado, naquilo que é um ensino público. Olha, e não achaste de alguma forma... É algo que é causado por eles, desculpa, só para terminar este raciocínio. Que é o nascimento, nem é o nascimento, mas a permanente clivagem e a criação de elites, quando eu digo elites de formação e de educação, surge precisamente causada pelo Estado. Pela falta de investimento na escola pública. Claro, naturalmente. E isto eu acho absolutamente assombroso. Revolta-me profundamente como é que nós temos a escola pública no estado em que está, porque é o básico, é o essencial, é aquilo que nos define, é aquilo que faz com que nós sejamos pessoas melhores e com que nós queiramos ser mais. E eu pergunto-me, mas estes governos, estes Estados sucessivos, estes governos sucessivos, não querem que nós sejamos melhores? Que nós sejamos mais ambição, mais força, mais... Olha, eu creio que cidadãos melhores preparados seriam um problema para qualquer governo, não é? Porque seria um cidadão mais exigente. Vamos ver se pega. Sim, ver se aqui pega. É mais ou menos a mesma coisa. É no sentido... Eu não quero acreditar que se mantenha a escola pública nestes moldes para dizer... Olha, são pessoas que não... Pronto, isto passa tudo. Olha, e não achaste curioso, uma vez estamos a falar da escola e estamos a falar da intervenção cívica, nós estávamos a assistir a um maior movimento de manifestações que eu me recordava dos últimos anos, com os professores constantemente na rua, e de repente começamos a ouvir, inclusive a Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer os professores têm que ter cuidado, porque senão estas manifestações funcionam ao contrário, os pais começam a não gostar. Como é que nós temos que encontrar este equilíbrio entre entender as reivindicações dos professores e, obviamente, tudo aquilo que são as dificuldades do dia-a-dia de uma família onde a escola não está presente? É profundamente difícil. Eu não tenho resposta a essa pergunta, porque acho que é mesmo tremendamente difícil, porque há muitas reivindicações dos professores que eu acho que são perfeitamente legítimas. Perfeitamente legítimas. É uma carreira que não está minimamente valorizada, é importantíssima. E foi uma coisa que veio a acontecer nos últimos 20 anos. Imagino que tu também, mas quer dizer, eu andei
fiz parte do meu percurso em escola pública e tive professores absolutamente extraordinários. Verdade, sim. Extraordinários. Quer dizer, eu hoje vejo aquilo que acontece e isto é impensável. Não invejo nenhum. Turmas de 30 alunos. Não, eu tive professores que eram verdadeiros heróis, não é? O trabalho burocrático que têm, já para não falar do facto de ser inconcebível que uma pessoa com, sei lá, 50 anos ainda ande a passear pelo país, longe da família, não pode ter família, Agora, tem que estar longe, essa é uma das com os questões. seus próprios meios. Mas, Ana, no tempo em que estudávamos, foi há 10 Foi anos. ontem, sim. Os professores ainda eram bem pagos, no sentido em que aquilo que eles ganhavam e o poder de compra que tinham não tem nada a ver com o da atualidade. Mas isso, os professores e toda a gente. Pois. Aí é que a questão é que os professores e toda a gente. A vida ficou mais cara, os salários não aumentaram o suficiente. Aturam 30 alunos, eu só tenho ali a produtora. Tenho que fazer o que ela manda. Tens outras coisas e outras dimensões. Porque aí também conseguimos falar. É muito difícil, porque aí entra o que eu acho que deve ser a grande dificuldade de uma governação. Porque aí tens que pôr as classes dos médicos, tens que pôr a polícia, tens que pôr os professores, tens que pôr tudo o que são as carreiras de. Olha, um exemplo que também está na lista do dia, que são os Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Tens os funcionários dos institutos de registro, do Instituto de Registro e Notariado, tens os funcionários judiciais, toda a função pública, está a reivindicar, no fundo, coisas que em muitos casos de facto lhes são devidas. O problema sempre é, e com que dinheiro? Com que dinheiro? O que nos leva às perguntas que nós não compreendemos. Quer dizer, eu acho que todos nós temos muita dificuldade e aí eu acho que falha rotundamente a comunicação do governo, que é explicar às pessoas qual é o plano. Olha, o plano é este. Eu vou entrar nesta carreira, vou fazê-lo com este dinheiro, e isto vai começar no ano 1 e este entra no ano 2 e vou afetar o dinheiro do ano 3 a este. E nós não conseguimos ter uma visão de conjunto relativo. Não conseguimos dizer, olha, isto está pensado, está aqui um plano, vai acontecer nestes moldes. E nós não fazemos a mais pequena ideia de como é que isto vai acontecer. Porque depois, ao mesmo tempo disto, e isso é o que é incompreensível, ao mesmo tempo em que nós temos estas profundas reivindicações do que é o setor público, nós temos também as notícias sobre a maior carga fiscal de sempre, a maior receita fiscal de sempre, zero descida de impostos e não pronto, já não vou falar dos milhões de PRR e de todos os outros fundos comunitários que têm vindo a ser, no fundo, despejados em Portugal e que vão ser os últimos, aparentemente serão os últimos a vir nestes moldes. E as pessoas não percebem como é que com tanto dinheiro não conseguimos resolver e não conseguimos ver nada de palpável no nosso dia-a-dia. E atenção, eu sei que há muitas coisas que se resolvem, eu sei que há muitas coisas que funcionam, mas aquelas que não funcionam são cruciais na vida dos cidadãos. Olha, e deixa-me aproveitar o facto de teres mencionado o facto da carga fiscal e a receita fiscal, porque uma das opiniões era, ok, tudo bem, não se pode fazer nada, porque isto faz parte da inflação, não é? O que o governo deve fazer é pensar imediatamente como aplicar no bem-estar dos cidadãos este excedente, ok? Mas as notícias é que eles estão a pensar guardar esse dinheiro. Pois, lá está, ninguém percebe. Como se não houvesse coisas para resolver. Nós, e depois continuamos a bater na frase as contas certas, hoje em dia o que quer que isso queira dizer, porque o facto é que não há contas certas em lado nenhum. Porque o facto é que é claro que eles querem guardar, que se quer guardar esse dinheiro, porque aquilo a que nós estamos a habituar, a que o governo está a habituar os seus cidadãos, e eu acho que é por isso que as sondagens continuam a mostrar o que mostram, eu acho que aquilo que se pretende é continuar a ter folga para subsidiar, para manter as pessoas a dizer, façam o estilo de vida que quiserem, nos moldes em que quiserem, e nós cá estaremos para, se houver algum problema,
cá estaremos para vos subsidiar. Mais 10 euros para os pensionistas ou mais 15 euros. Exceto, que depois depois há são aquele... uma faixa muito importante de quem vota. E depois há uma coisa muito curiosa, que é, depois de já estar anunciado, depois de já estar feita a lei, depois de já estar tudo a ser implementado, o Governo percebe, ups, falhámos as contas redondamente, como aconteceu no subsídio da renda. A semana passada, ou há 15 dias, já não sei precisar. E falhou no cálculo do subsídio da renda em muitos milhões de euros, e então o que é que se faz? Um despacho do Secretário de Estado das Finanças a alterar a lei, a forma de cálculo do subsídio da renda, e as pessoas deixam de receber porque deixam de ser elegíveis de acordo com um despacho que não tem a capacidade na hierarquia da lei de alterar a lei. Eu é que sei quem é que precisava de ser despachado, mas isso é E depois ainda tem a lata de vir dizer pronto, se há um problema com o despacho, fazemos uma lei que altera isto. E toda a máquina de propaganda que esteve aqui a dizer nós estamos a fazer, nós vamos subsidiar, e depois isto não passa. Ana, se esta gente estivesse a trabalhar numa multinacional ou mesmo numa empresa portuguesa com rigor na gestão, estava tudo no olho da rua. Pois, provavelmente. Ao fim de 2 dias. E a questão é que este é que é o grande drama do nosso país. E estamos a tentar fazer um balanço. Tínhamos que passar aqui a semana toda a balançar de um lado para o outro. E o mais triste é que chegávamos a 31 de dezembro e tínhamos exatamente o mesmo balanço. E provavelmente no próximo ano acontecia mais qualquer coisa e tínhamos um balanço idêntico. Exato. E Ana, achas que de alguma forma é isto que faz com que o Governo se tenha que agarrar aos membros do PS? Porque já não há ninguém na sociedade civil, mesmo pessoas que olhem para o Estado e vejam o Estado do ponto de vista do Partido Socialista, que queiram participar nesta verdadeira garreiada. Eu acho que hoje é difícil. Hoje é difícil. As pessoas que não estão tão ligadas ao PS e que aceitam estar no Governo, ou estão de alguma forma mais apagadas, ou tentam quase passar pelos pingos da chuva, que é a única forma também de passar isto. É a única forma de... Isto é quase assim uma missão impossível de fazer isto bem feito. Até porque depois, também não podemos esquecer, vamos pensar num ministro qualquer, de uma qualquer pasta. Por mais que um ministro tenha vontade, queira fazer, e vamos dar toda a boa fé e boa vontade para trabalhar, depois tem um problema, que é, há um Ministro das Finanças que não permite que as coisas aconteçam. E depois temos tutelas conjuntas, o Ministério das Finanças quase sempre tem tutela também partilhada sobre tudo, e nada acontece enquanto as finanças não libertarem. E como o objetivo das finanças não é necessariamente o objetivo de quem quer, numa determinada pasta, avançar, fazer, rolar, se calhar temos que pensar muito o que é que se altera na dinâmica do Governo ou na estrutura do Governo, para que as pessoas compreendam que, se calhar, ter um Ministro da Educação ou ter um Ministro da Cultura ou da Ciência e Tecnologia, se calhar não faz sentido na medida em que é o Ministro das Finanças que decide tudo. No fim do dia, é o Ministro das Finanças que decide tudo. Por isso... O outro está a trabalhar para aquecer. Se depois não pode implementar, está a perder tempo a pensar para quê. O que faz com que também seja uma missão muito ingrata e é muito inglório, provavelmente também por causa disso. E quem é que quer passar por isso? É que entras neste rolo, no fundo as pessoas tratam-te mal, dizem que fazes um mau trabalho, mas na verdade muitas vezes a culpa até pode nem ser tua. E depois ainda tens estes temas em que vais para um sítio qualquer e tens uma manifestação com cartazes perfeitamente horrorosos, e nem me estou a referir aos cartazes do Primeiro-Ministro, me referi a estes cartazes de que toda a gente falava há uns tempos, já vinham a ser e continuam a ser feitos relativamente ao Ministro da Educação. Quer dizer, e uma pessoa tem que se sujeitar a estas coisas, porque de facto a intervenção de todos nós é necessária, mas é necessária de forma construtiva, e o que acontece no dia-a-dia é que aquilo que vemos é uma desconstrução. Sim, na verdade. Tu sabes que eu creio que a escola está muito
triste como Ministro da Educação. Não, sim, claro. Ou seja, havia uma esperança, sendo ele um professor, vindo ele da academia, havia uma esperança, tendo sido ele não era o Ministro, mas era um secretário de Estado Certo. que estava lá, havia uma esperança de que de facto alguma coisa mudasse e já tivemos aqui à mesa pessoas de carreira na escola a dizer que estão tristes. Claro. Mas porque no fim do dia as pessoas o que ficam é isso mesmo, é tristes, não é? Não é... Nós estamos a falar da vida das pessoas, é a vida de todos nós. E quando vemos que há alguns pontos que se calhar poderiam ser melhor tratados E que não são. e que não compreendemos o porquê, não faz sentido. Não é? Ana, nós estamos nos últimos 4 minutos da nossa estamos conversa. nada. Estamos, sim, senhora. Eu digo sempre isto, mas é que fico sempre surpreendida. Queres colocar mais alguma coisa em cima da mesa? Queres que eu te lance? Achaste interessante o Galamba Gate? Sai, não sai, tens que sair, não gosto dele, não o quero. Já não sei, eu acho que faz parte da novela e já faz parte da novela e já é uma coisa para nos manter entretidos. A sério, já acho que isto é para nos manter entretidos com alguma coisa. E lá está, quer dizer, nós tivemos um ministro que esteve ali quanto tempo, Eduardo Cabrita, quanto tempo é que teve para sair e aguentou tudo e mais alguma coisa. É sempre bom ter um para-raios. Então, ali, se for preciso de alguma coisa, há um para-raios, é o primeiro a sair. Já sabemos que não vai haver remodelação governamental, já sabemos que se acontecer alguma coisa é eventualmente depois do verão. Também andamos aqui a discutir... Se houver remodelação é de Primeiro-Ministro. Precisamente o que eu ia dizer. Nós ainda andamos aqui a discutir se vamos ter Primeiro-Ministro ou não vamos ter Primeiro-Ministro. Nem sabia que era isso que ias dizer. Nós estamos a discutir se vamos ter ou não Primeiro-Ministro, portanto, no fim do dia, o Ministro Galamba já é um bocado indiferente quando nós nem sabemos se vamos ter Primeiro-Ministro. O que é daquela... Pronto, enfim, vale o que vale, é o que é. Mas é incrível, e só para terminar aqui o tema balanço, é incrível como é que, com uma maioria absoluta, como é que, com uma maioria de eleitores incontestável, como é que isto corre tão mal para todos nós? E como é que isto corre de forma a que muitas classes estejam na rua, mas ainda mais estranha, como é que todas estas classes estão na rua e as sondagens dão o que dão. Ou estamos todos desligados, ou não ligamos uma coisa à outra, ou não fazemos... Eu não sei, e isso é que eu não compreendo, a falta de conexão entre... ou a falta de consequência, ou qual é o elo entre a não satisfação da população e depois as sondagens, a insatisfação e depois ou há assim tão falta de alternativa, ou as pessoas veem tanto um deserto na falta de alternativa. Será que não acreditam na alternativa? Ou acreditam que a alternativa não vai dar, e esse é que eu acho que é o ponto. Eu acho que não vai... Têm medo de perder o Estado paternalista. O Estado que lhes diz, se houver algum problema, nós estamos aqui a assegurar que pagas, que tens, que fazes. Com esmolas. E tenho muito medo, e a palavra medo é verdadeiramente aplicada aqui. Tenho muito medo que as pessoas aprendam a viver de esmolas. E relativamente a isso e nesse âmbito, cedam a sua liberdade, cedam a sua vontade, a sua ambição e a sua liberdade de pensar e de agir em conformidade. A sua capacidade de construir uma vida melhor Tenho muito para si. receio disso. Tenho muito receio que estejamos a fazer um país de cidadãos movidos a esmolas. E continuamos a fazer isso quando temos uma educação no estado em que está. E isso vai ser perpetuado, é o que me assusta mais. Ana Augusto Pedrosa, muito obrigado. Vou deixar o programa realmente aqui com esta tua frase. Tenho muito medo de que estejamos a fazer um país em que os cidadãos se habituam a viver de esmolas.
Obrigado por nos deixares este teu pensamento. É o pensamento que fica também na sua mente e no seu coração, se realmente é este o país que nós queremos. Um país de esmolas. A mim resta-me agradecer a paciência que têm todos os dias a ouvir a mim e aos nossos convidados, dizer que amanhã estamos de volta para mais um programa. O resto, uma boa noite e até amanhã.